o seu canal de fé e espiritualidade, Bibliografando. Um filme perturbador, com cenas de sexo e nudez, com um Jesus inseguro, perdido, que ouve conselhos de Satanás por não saber quem é. Você já imaginou como seria se Cristo não tivesse morrido na cruz? Não tivesse dado sua vida para salvar a humanidade, mas preferindo se casar e ter filhos como um homem comum. Essa é a polêmica e controversa história de uma adaptação bíblica que divide opiniões até hoje. Dirigido pelo diretor Martin Scorsese, A Última Tentação de Cristo é considerado por muitos cristãos como um dos piores e mais blasfemos filmes sobre Jesus da história. Você já ouviu falar dele? Sabe como foi sua repercussão ao redor do mundo e como as igrejas da época reagiram ao seu respeito? Confira agora nesse vídeo tudo sobre o filme mais censurado da história do cristianismo. Vamos bibliografar para você. Martin Scorsese. Você provavelmente já ouviu esse nome. Scorsese foi o grande responsável por produzir o filme tema desse vídeo. Mas por incrível que pareça, ao contrário do que você imagina, o cineasta sempre se denominou católico ao longo de sua vida e afirmou nutrir profundo respeito pela fé cristã. Apesar de não ter sido criado em um ambiente rigorosamente religioso, Scorsese já afirmou em dezenas de entrevistas que desde cedo demonstrava interesse pela igreja e assuntos relacionados. Em um momento de sua vida, inclusive, chegou a ponderar a ideia de aderir à vocação religiosa e tornar-se padre, antes de optar pelo caminho das produções audiovisuais. Scorsese é conhecido por explorar em seus trabalhos temas controversos. Seus filmes frequentemente mergulham em assuntos complexos, abordando temas que mais nenhum outro diretor tem coragem de abordar. Porém, nenhum dos seus trabalhos provocou tanto reboliço e indignação quanto A Última Tentação de Cristo, de 1988. Essa obra, que oferece uma visão diferente da história de Jesus, já despertou literalmente a fúria de muitos cristãos, mesmo depois de todos esses anos, e suas críticas e reações adversas não se limitaram apenas a palavras. Boicotes, ameaças ao diretor e até mesmo ataques contra cinemas que exibiam longa na época aconteceram repetidas vezes, mas seu principal desafio começou antes do filme ser tirado do papel. Nos primeiros anos da década de 70, quando Scorsese estava dirigindo Sexy Marginal, um de seus primeiros filmes, ele recebeu no set de filmagens um presente da atriz Barbara Rush, que era um livro chamado A Última Tentação de Cristo, do escritor Nikos Kazantzakis. Scorsese ficou encantado pela obra e decidiu que um dia o adaptaria para o cinema. Entretanto, esse processo levaria uma década para se concretizar. Nesse meio tempo, o diretor se tornou o cineasta renomado que é conhecido hoje, com muitos sucessos e acertos em seu currículo, mas em 1983 isso estava prestes a mudar, pois esse foi o ano em que definitivamente Scorsese decidiu que era hora de levar A Última Tentação de Cristo para o cinema. Com o roteiro em mãos e um planejamento de rodar o filme em Israel, Scorsese convenceu a Paramount Pictures de produzi-lo, mas logo surgiram complicações. O livro de Nikos Kazantzakis já era conhecido por grupos cristãos desde sua publicação nos anos 50 e bem criticado. Afinal, o escritor tomou liberdades criativas significativas em relação à Bíblia, abordando em especial o tema mais polêmico da obra, quando Jesus sente a tentação de abandonar seu sacrifício pela humanidade, imaginando como seria levar uma vida comum ao lado de Maria Madalena, que inclusive era a mulher com quem ele se relacionava amorosamente. Devido a esses fatores, o livro foi condenado, chamado de blasfemo por alguns grupos cristãos, e quando esses mesmos grupos religiosos souberam que a Paramount estava financiando sua adaptação, eles reagiram negativamente, iniciando uma campanha de boicote e protestos na frente do estúdio. Além disso, a segunda maior rede de cinemas dos Estados Unidos anunciou que se recusaria a exibi-lo em suas sessões caso ele fosse lançado. Essa reação inicial assustou a Paramount, que optou por abandonar o projeto, desiludindo o cineasta, que decidiu voltar-se para outros trabalhos. Mas essa história ainda estava longe de acabar. Em 1987, 4 anos depois, Scorsese ainda não havia tirado essa ideia de sua cabeça, e mais uma vez ele decidiu tentar colocá-la em prática. Desta vez, com abordagem mais modesta, visando um filme com um orçamento baixo para o convencional hollywoodiano, algo em torno de 7 milhões de dólares, e para ser filmado no Marrocos, em um período de 58 dias.
Isso interessou a Universal, que aceitou produzir o filme e bancar toda a produção. Então, finalmente, Scorsese conseguiu concretizar seu maior objetivo e dentro do prazo estipulado. Contudo, quando o filme estava próximo da finalização, novamente grupos religiosos se manifestaram contra. Muitos protestos rolaram em frente ao novo estúdio patrocinador, e a situação escalonou de uma forma inimaginável. O que antes havia começado apenas com protestos relativamente pacíficos se transformaram em ameaças dirigidas ao diretor e logo depois atentados criminais. O caso mais grave ocorreu na França, onde grupos extremistas atacaram espectadores que assistiam ao filme em um cinema local, lançando bombas de gás lacrimogêneo. Em Paris, a situação atingiu seu ápice em 22 de outubro de 88, quando o cinema Saint-Michel foi incendiado deixando 13 feridos, incluindo 4 com queimaduras graves. Após alguns dias, 9 pessoas foram presas, marcando assim o fim deste terrível capítulo da conturbada trajetória de A Última Tentação de Cristo. Há quem diga que causar polêmicas nunca foi a intenção de Scorsese ao dirigir esse filme, mas temos que reconhecer que nenhum outro atingiu esse objetivo com mais facilidade do que A Última Tentação de Cristo. De fato, parece haver uma clara divisão entre aqueles que o veem como uma expressão artística grandiosa, não sobre um Jesus falho e ambíguo, mas humano e passível de erros, com todas as limitações e implicações de um ser humano, de outros que veem como a pior adaptação possível, em que não há pudores na veemência de afirmar que se trata de uma blasfêmia imperdoável. Na época do lançamento, o ator William Dafoe, que interpretou Jesus no filme, chegou a tentar defender a obra em sua abordagem, afirmando que o filme não pretendia ser uma interpretação literal dos evangelhos, mas uma exploração pessoal da figura de Cristo, tornando sua mensagem mais relevante e acessível para um público contemporâneo. Nem preciso dizer que ele foi muito criticado, mas apesar das repreensões, Dafoe permaneceu firme em sua defesa, em nome de seu compromisso com a liberdade artística e sua crença na importância de desafiar as convenções estabelecidas. Já Scorsese, por sua vez, como cineasta, continua a desafiar fronteiras, e agora em janeiro deste ano, ele teria confirmado estar à frente de mais um projeto com a temática bíblica, e acerca de Cristo. Dessa vez inspirado no livro A Vida de Jesus de Susaka Endo, que retrataria ensinamentos do mestre nos dias atuais de uma perspectiva que não faça proselitismo, mas foque em seus princípios. O que será que ele quer dizer com isso? O que será que Scorsese está aprontando dessa vez? Digamos que essa coragem que torna suas obras tão impactantes e por vezes divisivas. Ficaremos atentos assim que surgirem mais informações sobre o assunto. Em última análise, é crucial lembrar que a arte, incluindo o cinema, muitas vezes visa provocar reflexão e discussão, mesmo que isso signifique causar debates. Mas me diz aí nos comentários, o que você acha sobre esse assunto? Já teve coragem de assistir esse filme? Conhecia essa história conturbada do cinema? Qual a sua opinião? Adoraremos ler sua resposta. Chegamos ao fim desse vídeo, mas se você chegou até aqui, talvez tenha interesse em continuar nos assistindo. Por isso eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações, para não perder mais nada que lançarmos daqui pra frente. Conto com a sua contribuição. Eu vou ficando por aqui. A todos, tchau!